como que a gente tem o controle do volume, que é tão importante para evitar volutrauma, na neonatologia, já que a gente não pode usar, né, não deve usar o VCV. Aí vem a modalidade de volume-alvo, como, por exemplo, o VG, né, que seria uma modalidade de volume-alvo. O que a gente vai fazer? Fazer uma leitura do volume expirado para entender o quanto de volume realmente, né, chegou para aquele paciente, está saindo ali, está sendo lido pela válvula de fluxo. E aí o ventilador vai achar a melhor pressão para conseguir garantir que aquele volume alvo seja entregue para o meu paciente. Então vamos imaginar que o volume expirado foi 3 ml. Beleza, eu quero 3 ml para o meu paciente, eu coloquei lá como volume alvo. Então, qual pressão foi necessária para fazer 3 ml? É essa pressão que eu vou utilizar na próxima inspiração. Daí faz a leitura de novo do volume expirado, manda com aquela pressão que foi utilizada. Não tá dando, não chegou no volume que a gente queria, tá fazendo um volume menor ou maior, ele vai fazer esse ajuste fino da pressão para garantir que aquele volume seja sempre constante, tá certo? Então é assim que essas modalidades de volume-alvo funcionam. Por que a gente tem várias nomenclaturas? Porque muda de ventilador para ventilador, na verdade, às vezes é a mesma coisa, mas no mesmo ventilador pode ter as duas nomenclaturas, VG e PRVC, por exemplo. Eu recebo muito essa dúvida, né? Por que tem nomenclaturas diferentes? O que é diferente? Quando a gente pensa, por exemplo, no IST5, não tem nenhum conflito de interesse, tá, pessoal? Não sou representante de nenhum ventilador, é só porque é o que eu mais trabalhei e o mais utilizado nas unidades. Mas o IST5, por exemplo, quando está com o sensor neonatal, circuito neonatal, ele vai utilizar a nomenclatura VG. E aí ele vai fazer esse ajuste da pressão pelo volume expirado. Quando a gente passa para o circuito, para a forma pediátrica, ele já vai passar para PRVC. E como que ele vai fazer essa leitura? Pelo volume inspirado, pela melhor complacência que o paciente apresenta. Então, muitas vezes, o que vai mudar é pouca coisa no algoritmo do ventilador. Mas, no final das contas, ambas são modalidades de volume-alvo. Isso significa que eu vou ajustar um volume e o ventilador vai achar a melhor pressão para garantir aquele volume. Isso quer dizer que o ventilador vai ficar livre, que eu estou controlando volume e pressão? Não, na verdade eu estou controlando a pressão, porque eu vou colocar um mínimo e um máximo de pressão, então continua sendo controlada a pressão, por isso que eu falei que essa nomenclatura de duplo controle é errônea, né? Não é certo eu falar que é duplo controle, porque na verdade o que eu estou controlando é a pressão mesmo. Só que ele tem no algoritmo uma forma de encontrar a melhor pressão para chegar naquele volume alvo que eu ajustei para ele, tá certo? Olha só então como que isso vai funcionar, né? Como eu já mencionei para vocês, o ideal é que a gente tenha um sensor de fluxo proximal e não aquele distal que fica lá acoplado no ventilador. Por quê? A partir do momento que eu uso esse sensor entre o Y e o tubo do paciente, eu tenho esse volume expirado sendo mensurado de forma muito mais fidedigna. Então, eu consigo fazer esse ajuste mais fino e pensando que esses bebês fazem volumes muito pequenos, é importante que eu tenha esse ajuste mais fino, né? Por isso que é preferível que tenha um sensor proximal, tá? Como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Mas olha só como funciona o algoritmo do VG para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando até agora. Primeiro ciclo vai ser um teste para calcular o volume expirado. Então, vamos imaginar que o meu paciente estava em modalidade pressórica, ele estava lá em TCPL, e eu estava dando para ele 18 de pressão, tá? Geralmente, o que eu coloco para fazer esse teste é mais ou menos o que ele estava utilizando, ou é como se eu recebesse esse paciente e fosse ajustar ali TCPL. Quanto de pressão eu vou colocar para começar? Depois ele vai fazer um ajuste. Mas, nesse caso, passei de TCPL para VG, vamos imaginar que eu coloquei 18 de pressão, tá? Só um exemplo. Então, esse primeiro ciclo vai ser um teste. Ele vai mandar 18 de pressão
e ele vai ver o volume expirado que gerou esses 18 de pressão. Vamos imaginar que para esse paciente eu estou querendo um volume-alvo de 5 ml, tá? Lembrando, pessoal, que a gente calcula esse volume-alvo de 4 a 6 ml por quilo, peso real, já que a gente está falando de neonatologia, tá? Então, calculei lá mais ou menos 5 ml por quilo, meu paciente tem 1 quilo, então o volume-alvo dele vai ser 5 ml. Vamos pensar aí na média, tá? Aqueles 18 de pressão do primeiro ciclo, quando gerou volume, na verdade, fez só 4 de volume expirado. Então, na leitura do volume expirado, ele percebeu que só tinha 4 ml. Mas ele não queria 5. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar um pouquinho aquela pressão inspiratória para conseguir chegar em 5 ml. Olha, fez 19 de pressão. Chegou em 5 ml, ótimo. Ele vai manter por um tempo aquelas 5 ml até fazer uma nova leitura. E isso a gente consegue ajustar também. Ah, eu quero a cada respiração que ele faça o ajuste, ou eu quero que ele faça a cada 3, 4. Geralmente a gente coloca entre 3 e 5 amostras que a gente fala, né? Porque senão o paciente fez uma tosse, fez uma inspiração mais profunda, vai variar demais essa pressão. Então, coloca uma média de 3 a 4, 3 a 5, né? Respirações para ele entender que precisa fazer esse ajuste. Mas então, vamos lá, voltando no que a gente estava falando. O primeiro ciclo foi teste, ele jogou 18 de pressão, por exemplo, e isso resultou num volume corrente de 4 ml, mas ele queria 5, então não chegou no volume-alvo. Para aumentar volume, o que ele precisa fazer com a pressão? Aumentar. Então, ele vai aumentar um pouquinho essa pressão para ver como que acontece com o volume. Vamos imaginar que ele aumentou para 19. E esses 19 centímetros de água de pressão fizeram 5 ml de volume. Opa, beleza, então eu vou manter agora em 19, a menos que aconteça alguma coisa no meio do caminho, mude a complacência e resistência do meu paciente, eu vou manter 19 para manter 5 ml de volume alvo. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que com 18 de pressão, que foi lá o meu inicial, fez um volume de 10. Isso significa que excedeu o volume, que eu não quero tudo isso. Lembra que o objetivo do VG é manter um volume mais constante. Então, se ultrapassou, significa que eu tenho que diminuir a pressão. Daí ele vai lá, diminui para 16, diminui para 15 e vai vendo se conseguiu chegar no volume-alvo. Chegou no volume-alvo com 14 de pressão. Exemplo, tá, pessoal? Chegou no volume-alvo de 5 ml, que é o que eu queria, com 14 de pressão. Beleza, vai manter 14 até ter alguma mudança ali. Precisou? Vai aumentar, vai diminuir. Senão, ele mantém para manter aquele volume-alvo. Entenderam o que está acontecendo aqui? Eu não estou ciclando a volume como é o VCV, são modalidades totalmente diferentes. Eu continuo ciclando a tempo e eu continuo tendo controle da pressão. A diferença é que eu vou ajustar uma pressão mínima e uma pressão máxima. Vamos imaginar que eu coloquei lá entre 10 e 20 de pressão. Ele vai achar a melhor pressão entre 10 e 20 para garantir aquele volume que eu escolhi para o meu paciente. E esse volume eu escolhi calculando de 4 a 6 ml por quilo para aquele paciente, tá certo? Nesse caso, a gente está dando exemplo de 5 ml. Mas é assim que o VG vai funcionar.